noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Johanna, faço parte da coordenação do Getro e nós estamos aqui hoje para gravar mais um GetroCast, hoje com dois convidados muito especiais, o Leonardo Cardoso, né, que é um especialista aí em posicionamento, e a Camila, né, que também faz parte da coordenação e é especialista no relacionamento com o cliente. Então, nós vamos ter um papo muito leve, descontraído aqui, né? Mas relacionando todos esses temas com o objetivo de mostrar como esse contexto pode melhorar no seu ambiente empresarial, de micronegócios e vamos, gente. Vamos. Vamos lá. Pode. Satisfação estar aqui. Quero muito contribuir tanto com vocês quanto com quem estiver assistindo a gente também. Bacana. Prazer é todo nosso. Isso. Vamos lá. São três temas bem aparentemente desconexos, né, distantes, mas que fazem todo sentido para qualquer empresa independente do porte, desde o eu-presa, que é um pequeno empreendedor, até uma empresa de grande porte, que é a parte do gerenciamento de processos, que a gente precisa ter até na vida pessoal, a parte do posicionamento no Instagram, porque a empresa que não está na internet hoje, ela também está fadada... a gente arrisca dizer, mas corre grandes riscos, né, para não dizer que está fadada ao fracasso. A mesma coisa com relacionamento com o cliente, né, porque hoje em dia, você, quando procura uma coisa, você não procura mais naquela esquina, porque sabe que lá vai ter. Você procura em tudo quanto é canto, inclusive na internet, e vai para onde for melhor atendido, onde tiver maior praticidade, melhor flexibilidade. Então, vamos aí juntar os três temas e vamos começar aí com a sabatina com o Léo, né? O Léo, inclusive, é o nosso próximo palestrante. É isso. Bom, posicionamento, né? Eu sou responsável por atrair. Eu atraio, você gerencia, você cuida. Cuida e retém. Cuida e retém, justamente. Retém. Ó, o interessante de a gente trazer isso, porque quando eu falo de posicionamento, a gente tem que ter uma linha muito tênue com vocês, com o departamento de vocês, com a área de vocês. Por quê? Eu vendo uma imagem lá na internet. Querendo ou não, eu mostro aquilo que a minha empresa é e aquilo que eu gostaria que ela fosse também. Então, eu posiciono a minha marca para ela alcançar mais pessoas. E aí, imagina, quando eu não tenho uma conexão com a minha entrega e com a minha gestão, ou com os meus recursos que eu tenho ali de ferramentas, de relacionamento, de cuidado com o cliente, etc e tal, o que eu faço? Eu vendo gato e entrego lebre. E aí é um problema. Então, o posicionamento ele tem que estar alinhado e muito alinhado com o departamento de vocês. Bacana. Interessante dele dizer que vende gato por lebre, é que quando você vende gato por lebre, que isso acontece muito, e não é só vender gato por lebre, é a empresa dizer, eu prometo entregar na quarta-feira às 16 horas. E aí é onde entra a gestão, né? Exatamente. Só essa introdução a gente já percebe os pilares, por exemplo, da gestão. Nós falamos de cronograma, né? Nós falamos de custo, e aí relaciona também com um cliente que contratou um gato e recebeu uma lebre, nós já vamos ter problemas, né? Eu vou falar por mim. Cheguei em casa essa semana, tinha um rapaz da Claro lá na porta de casa. Minha internet já é da Claro. Falou de telefonia, já criou calo. Olha só, olha o que aconteceu. Minha internet é Claro, e aí eu tava passando, ele olhou, ô, Leonardo, o fulano me chamou, não me chamou pelo nome, não sabia quem era, ô, rapaz de cá. E eu, moço, minha internet é da Claro, então é com você mesmo que eu quero falar. Aí ele, olha, eu falei, como assim com você? Não, é o seguinte, a Claro, e tem que tomar cuidado onde é que vai se ir, mas a Claro é mala. Eu uso Claro. Não, a Claro, o vendedor da Claro falou isso, a Claro é mala. Ela não quer te entregar o melhor de mão beijada, mas eu vou te mostrar aqui, por exemplo. Me fala quantos que você paga. Eu falei, não, hoje eu pago 200, e acho que é 218 que eu pago de internet. Mas o que tem nessa internet? Não, é o meu celular e a residencial. Quantos mega é a sua internet? 500 mega. Tá bom, deixa eu te falar um negócio. Por R$149, você vai ter 50 gigas no seu celular, você vai ter os 500 megas lá na sua residencial, porém eu também vou te entregar Netflix, vou te entregar Apple TV, ou seja, vou te dar um Alexa de presente, Globoplay, vou te entregar também, tinha mais umas 3 coisas lá no pacote, e 149.
Aí eu falei, não, calma aí, peraí, você tá me dizendo que eu vou pagar menos e vou ganhar mais? Sim, nós não vamos mexer na sua internet. Tá, mas a moral da história não é nem essa, quando a gente fala eu vou ter que falar Customer Experience, que é como eu conheço, ok? Senão eu vou falar besteira aqui. Bom, tanto que é importante o Customer Experience, por quê? Eles lançaram no sistema, vamos lá, eu quero trazer essa internet para esse rapaz aqui, ele acabou de contratar uma nova internet, essa daqui, beleza? Beleza. O que aconteceu? O pessoal foi lá e viu que lá em casa a internet era fibra ótica, só tinha cabo fibra ótica lá no apartamento, e eles que fizeram o lançamento daquele coaxial, aquele cabo antigo. O que aconteceu? Teve que voltar para trás. Quando foi? Ontem, na quarta-feira, eles voltaram lá em casa com o mesmo erro. Quando foi hoje, voltaram lá em casa com o mesmo erro. O que aconteceu? Eu me exaltei. Infelizmente, eu tive que mostrar para eles que eles são incompetentes. Por quê? Primeiro que eles não agendaram correto comigo, agendaram um horário e foram em outro, minha esposa estava sozinha em casa, eu não ia deixar eles entrar. Me desculpa, mas eu tenho que estar em casa, certo? Então, já errou aí. Aí entra. Cara, os caras não fizeram uma gestão, tanto com o cliente, relacionamento comigo, e tanto quanto a logística, entrega. Pô, errar 3 vezes, eles perderam em combustível, porque teve que ir lá em casa. Eles perderam com produtividade, com um monte de coisa para um erro de sistema. Um negócio simples, entendeu? E acaba que eles queriam, talvez, melhorar a sua experiência e possivelmente vai perder o cliente. Que eu tô com estranho, possivelmente vai perder o cliente, porque você já estava com o seu produto, teoricamente, em paz. Se não fosse muito melhor, eu despachava, tava nem aí. Entende? E aí a pessoa propõe alguma coisa e não entrega, né? Vai lá, promete, como se diz, prometeu tudo e entregou nada. Pois é, mas olha só, não é só o problema que ele está passando. Você indica claro? Eu não, tô de boa. Tá vendo? Tem pesquisa que fala que, eu não lembro o dado agora, mas é bem superior a esse que fala de 7 propagações ruins. Hoje em dia já está bem maior isso, por quê? Porque tem a internet. Você chega ali, bota no Reclame Aqui da Vida, bota no Google, descasca e descama. Fora que, quando você tem um cliente satisfeito, ele indica. Então, é o que funciona há milhões de anos, é a boca. Isso nunca vai deixar de existir, sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Desde que existe história de relacionamento e comércio na humanidade. Por quê? E tem inclusive um dado da XP que fala isso, que um cliente fiel, um cliente satisfeito, ele é fiel. E ele passa até, o tempo de vida dele na empresa são 10 anos com você, só que não é só um cliente. É o que ele indica. Por quê? Porque aquilo que é bom para mim, eu quero indicar para minha amiga, que minha amiga quer indicar para o irmão dela, que o irmão dela quer indicar para outros ciclos. Então você consegue furar outros ciclos gastando absolutamente nada de recurso de propaganda, e seja lá do que for que você usa para poder propagar. Não, e uma indicação, por exemplo, que vem de um cliente satisfeito, ela possivelmente vai dar um retorno mais efetivo. Né? Ele já vem quente. Já vem quente, porque a pessoa provavelmente já chega ciente ela não está nem importando com o preço, porque ela já está garantindo qualidade, ou ela já sabe que aquele valor está próximo do que ela espera. Então, não é algo que você ainda vai ter que convencer um cliente. Uma venda de indicação, geralmente, ela só chega para você fechar, né? Hoje em dia tem um adendo também aí. As pessoas não compram por preço. Exatamente. Ninguém compra mais nada por preço. Por quê? Porque no mercado existe uma média de preço. Quando você vê o mesmo item com a discrepância de preço muito grande, o golpe está aí. Não... Vá olhar a especificação técnica, olhe direitinho o material, veja o que for, porque existe uma média de preço hoje no mercado, não adianta correr. Isso é um fato, né? E aí entra muito também da questão do posicionamento da empresa. Um cliente insatisfeito, ele é capaz de derrubar uma ação. Você lembra do vídeo do Cristiano Ronaldo? Que ele foi para entrevista e aí a Coca era patrocinadora do campeonato. Ele pega a garrafinha de Coca, dá licença. A ação da Coca-Cola caiu no mesmo instante.
quando eu tenho um cliente insatisfeito, é drasticamente fatal, a marca cai. A percepção de valor da marca cai. Exatamente. Aí não adianta ter um Instagram perfeito, vender gato por lebre o tempo inteiro ali, sendo que a minha rede principal de propagação do que eu sou, de que eu faço, que são os meus clientes, não tem coragem de falar de mim. Não tem coragem de falar, cara, eu acho que faz sentido. Se pelo menos ir lá conversar com essa pessoa, acho que faz sentido você conversar com o pessoal da Claro. Eles estão com um péssimo atendimento. Exatamente. Então, realmente tem que tomar esse cuidado, tem que ter esse feeling de, opa, o que é branding, o que é marca, o que é posicionamento e o que é real. Quando isso está muito distante, não adianta eu querer vender qualquer coisa ali no digital que não vai adiantar. E, Léo, falando, né, dessas situações que possivelmente acontecem, né, quase todas as empresas, você acredita que é importante quando uma empresa ela vai se estabelecer, ela ter uma gestão, um planejamento para ter ações em resposta nesse caso, nesse tipo de situação? Por exemplo, a pessoa ter um retorno, a pessoa saber quando tem uma reclamação, se posicionar. Como resolver, como lidar? Isso. Você acredita que a gestão envolve esse planejamento? Total, olha, é o seguinte, é a gestão de crises, né? Acontece em qualquer Gestão mundo. de risco também, né? Gestão de crise, gestão de risco, gestão de vida. Exatamente. A questão é, o empresário, principalmente o brasileiro, ele é mais executor do que planejador. Então, ele teve uma ideia na cabeça dele aqui, amanhã ele está fazendo. Ele não pensa nesse planejamento. Isso eu estou falando num todo. Então, ele não quer, mas ele precisa, ele devia. Minimamente que seja uma ferramenta, que seja uma planilha que seja. Ele coloca lá, cara, isso aqui é a vida da minha empresa. Eu vou levantar tudo que minha empresa precisa, eu vou colocar aqui. E lógico, é a hora do cara não economizar numa boa consultoria. Procurar um profissional que faça essa assessoria. Querido, ó, vamos lá, você quer ter uma empresa segura? Você quer se... Eu tenho casos assim. Eu comecei na execução, eu sou extremamente executor. Eu sou aquele cara que joga água e depois eu penso se eu compro o rodo para rapar, e depois nós vemos como é que faz. Sempre foi assim. Eu tô falando agora, como é que fala? Eu sou o Júlio nesse trigo aí. E o que acontece? Aconteceu comigo de, por exemplo, no começo, não ter olhado contratos. Questão jurídica. E aí eu chego no cliente, faço a venda, tô felizão, maravilhoso. Tô com o dinheiro no bolso, tá. Vem. Eu não consigo entregar de acordo com o esperado do cliente, ele fala assim, irmão, é o seguinte, tô indo embora, tá? Deus abençoe. Falei, opa, não, irmão, nós temos um contrato. Falei, que contrato, Leonardo? Eu não assinei nada. Aí eu não tenho nem modelo de contrato aqui. Aí eu vou lá no Google, modelo de contrato de prestação de serviço de marketing. Pego qualquer um e faço. Não, agora eu tenho um contrato. Bom, o contrato era pior para mim do que para o meu cliente. Aí eu falei, sabe o que aconteceu? Um cliente chegou, ele me pagou 9 mil ao longo de 6 meses por serviço. Eu não, na época eu era um menino, estava começando, estava fazendo tudo errado. Não conseguia entregar o que eu prometia. Eu prometia uma montanha, eu entregava uma caixinha de areia. Aí ele simplesmente falou assim, olha, então eu quero meu dinheiro de volta. Não, mas você não tem dinheiro. Eu falei, não, a cláusula tal do seu contrato fala que tem. Eu perdi 9 mil reais para criar vergonha na cara para pagar 1.500 para um advogado fazer os meus contratos e eu nunca mais ter problema com isso. Tanto de colaborador. Então, isso é planejamento. Você não quer, mas você precisa. Precisa. Entendeu? Exatamente. Léo, eu tenho uma dúvida. Vou chamá-lo de Léo, tá? Porque Leonardo é muito grande. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu já trouxe essa dúvida aqui anotada, tá? Quais são os principais desafios, né, que o empreendedor tem para poder fazer esse alinhamento da gestão estratégica com a parte do posicionamento e dar conta lá do que ele tem de fazer na internet e na parte do off, né? Porque ele trabalha, internet demanda muito tempo, porque o cara quando começa, vamos trazer para a realidade uma empresa pequena, ele tem que gravar stories, ele tem que gravar vídeo, ele tem que editar, ele tem que ver cronograma. De tudo ser empresário. Bom. Eu achei muito legal essa pergunta sua, porque eu tenho uma primícia que eu falo para os meus alunos e falo lá no meu Instagram direto. O empresário, o que ele tem que fazer? Empreender. Só que, da mesma forma que você precisa de uma margem de investimento em marketing, é a mesma coisa com energia. Toda empresa com planejamento,
ela vai separar de 7 a 15% para marketing. Isso é a forma correta que deveria acontecer, mas não é a realidade. Então, se, por exemplo, meu faturamento, estou começando, meu faturamento é de R$ 5.000. Opa, eu vou pegar 10% desse valor, R$ 500. O que eu consigo fazer com R$ 500 de investimento para marketing? Pô, minha margem de lucro vai diminuir. Meu querido, marketing é expansão, marketing é investimento. Se você não está investindo, por exemplo, numa bolsa, guardando dinheiro, você tem que pensar que esse dinheiro aqui é um investimento, que volta rápido o marketing. Só que, qual que é a outra realidade? Bom, eu tenho 8 horas de trabalho. 10% dá quanto tempo disso? Essa é a primícia. Eu tenho que pensar que 10% do meu tempo, do meu dia, é para marketing. 10% do meu dinheiro é para marketing. Ah, eu não tenho tempo. Aí vai de acordo com a sua capacidade. Então, com esses 10%, com esses minutos, 40 minutos, 60 minutos, 30, o que seja, eu consigo fazer o quê? Eu planejo, então em 30 minutos hoje eu vou planejar. Eu vou decidir o que eu vou falar essa semana. Nos outros 30 minutos do outro dia, agora eu vou escrever. No outro dia eu vou gravar. No outro dia eu vou editar. Então, no outro eu vou postar. Vai dar uma postagem por semana, Léo? Sim, vai dar uma postagem por semana, mas essa postagem ela tem que ter o poder de quê? De atrair. E os meus stories reter. Então, nos stories, todo aluno meu que não posta nada, eu falo o seguinte, vou te passar um cronograma de uma vez por dia que eu quero criar hábito em sua vida. Porque stories é igual você escovar dente. Você gasta 5 minutos escovando, mas você não deixa de escovar. Stories é igual escovar dente. Você gasta 5 minutos fazendo, mas você deixa de fazer. 5 minutos você consegue fazer um stories. Menos que isso. E que seja, por exemplo, eu estou aqui agora, prática, né? Como é que fala? A vida não é assim. Então eu vou gravar esse story e vou postar. Eu vou colocar aqui o filtro, né? Que é o filtro da beleza. Instagram vai derrubar filtro, viu? Aproveite enquanto existe. Bom, então eu vou gravar uns stories aqui. E eu vou postar esse story. Pessoal, eu tô no meio de um podcast e eu tô falando para eles aqui que sim, dá para você postar conteúdo nos stories todos os dias, porque você não precisa mais do que 5 minutos para isso. E você, que é empresário, que ainda não tá postando todos os dias, pode falar, você tá enterrando o seu faturamento, você tá enterrando o seu relacionamento, e aí você quer vender mais. Você tá achando que cliente sai debaixo da terra? Tá aqui. Tá gravado. Incrível. E tá feito. Tá dentro da minha narrativa, tá dentro daquilo que eu ensino para os meus alunos, tá dentro da minha energia de comunicação, respeito, tá pronto. Foi 1 minuto, hein? O que eu vou fazer? Concluir. Eu vou ficar escutando para ver? Não, isso é perfeccionismo. Você vai atrapalhar a sua criação. Postei. Acabou. Não precisa mais que isso aqui. Eu gastei 30 segundos para fazer isso. Não, e Léo é muito bacana. E faz toda a diferença, né? Ah, não tenho tempo. Não tem prioridade. Ah, mas eu não sei fazer isso, Léo. Não sei me comunicar assim. Bom, 30 minutos da sua próxima segunda-feira, você vai aprender a ler e escrever. Porque comunicação é leitura em voz alta e escrita. Se você aprender a escrever, redação. Todo o conteúdo é redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu faço a introdução chamando a atenção da pessoa. Deixa eu te falar, cidadão. Chamei a atenção. Desenvolvimento. Todo mundo fala que não consegue gravar em pouco tempo. Deixa eu te mostrar que dá para gravar. Você vai fazer isso, isso, isso. E conclusão. E aí? Você está perdendo dinheiro. Seu dinheiro você está achando que o cliente vai vir debaixo da terra? Pronto, amarrei isso aqui, eu tenho um story, você pode fazer isso escrito, você pode tirar uma foto e fazer isso. Coisa mais simples do mundo, gente. E é o hábito, né? Hábito, criou o hábito, segunda domingo acabou. Você disse várias citações de momentos para desenvolver esse hábito. Esse hábito, isso. Você falou, você vai calcular o seu investimento, você vai calcular o seu tempo, né? Visando alcançar uma meta, que é a entrega, por exemplo, de manter, né, uma postagem ativa, e tudo isso, de acordo com o gerenciamento, né, poderia ser um projeto. Né? Dá para fazer, total. Dá para ser um projeto, porque o projeto é qualquer esforço, você tem uma meta e tem um objetivo específico e tem um prazo determinado para entregar, né? E é muito interessante quando a gente entende que qualquer atividade a gente pode tratar dessa forma e gerenciar. E aí aqui eu falo, eu já apanhei um pouquinho do Léo, porque eu quase não posto nada. E é muito bacana, porque eu tô falando de gestão. Quer dizer que se eu tiver gestão do meu tempo, eu vou conseguir fazer. É isso. Né? Então... Sabe o que eu fiz? Eu tenho um nível de organização e execução muito grande, planejamento pouco.
Então, eu pego isso como uma primícia. Se eu tivesse com o iPad que eu ia mostrar para vocês, eu pego o meu iPad do nada. Nossa, veio um negócio na minha cabeça. Tá, eu tenho 5 minutos de uma reunião para outra. Deixa eu pelo menos começar. O que a gente estava conversando lá embaixo antes de subir pro estúdio? Que você estava contando um caso de um médico que deu uma bússola para... Isso. Sabe o que eu fiz? Coloquei na minha cabeça, na minha imersão, eu vou dar uma bússola para cada aluno. O que eu fiz? Anotei na hora. E foi uma conversa, né, Aleatória. aleatória. Nossa, me deu um insight. Aí eu vou tentar lembrar na manhã? Não, é na hora. Na hora ele anotou. Eu só avisei. Johanna, só estou anotando essa ideia porque eu quero comprar. E o que eu já fiz? Já o meu nível de pesquisou. execução. Já pesquisei a média de preço no Mercado Livre e já mandei para alguém que eu tenho uma ideia que possa trabalhar com isso, querido. Inclusive, onde que eu acho já isso tem um daqui? fornecedor, né? Ele já me mandou um fornecedor aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, cara, você pode procurar ele. Se tiver Isso. mais caro, compra no Mercado Livre. Acabou. E Mas aí, vem cá, olha aí onde é que está o relacionamento com o cliente. Independente do preço. Se o cara te demorar para te responder mais que um já dia... tinha tomado a decisão de comprar no Mercado Livre. Já estava decidido. Eu não precisei nem terminar a pergunta. É Já isso. estava decidido. Mas isso E ele foi imediato, foi agora à noite, ele já me mandou o contato, não, esse cara aqui vai conseguir te atender. Se a pessoa for uma pessoa realmente muito imediatista, ela não vai nem esperar a resposta do vendedor. Por mais que o vendedor local tenha a possibilidade de fazer a personalização, que é outra coisa que é muito do Customer Experience, já que você prefere, é a personalização. É, justamente, igual, por exemplo, todos os meus materiais, caderno, mochila, boné, tem o nome do meu aluno. Tem o nome. É por isso que eu fecho a turma com 1 semana de antecedência, porque aí na última semana a gente termina de gravar. E aí onde é que está? Planejamento. Por quê? Você precisa de tempo hábil para fazer orçamento. Orçamento de material personalizado precisa de um push and call stick e vai por conta do padrão de qualidade. Você precisa dar tempo para o fornecedor desenvolver, porque não é uma coisa que se der um pau lá na máquina dele, você consegue comprar na esquina. Então, você precisa de tempo para o fornecedor desenvolver e você receber com segurança, com tempo para poder montar os kits dos alunos. Justamente, eu tenho uma planilha maravilhosa lá, que eu mesmo montei, doideira. É porque E eu fiz engenharia, né? falando de tempo, né, nessas situações, é sempre importante pensar que existe a possibilidade de um prazo não ser cumprido, né? Não é o adequado, por exemplo, fazer um replanejamento, a gente fala o replan, né? Não é o adequado, mas sempre que a gente vai construir esses cronogramas, precisa, né, para ele ser o mais preciso possível, que a gente considere uma folga, né? Mas lembrando que não é interessante esticar muito o prazo, porque o objetivo é chegar na meta. Uhum. Então, você precisa calcular uma folga necessária, mas saber que aquele prazo, quanto antes ele for cumprido, é melhor. Eu mesmo, eu tô com 25 dias para validar um pergaminho, que eu quero fazer um pergaminho para os alunos, e eu tô com 25 dias para validar isso. O design não tá pronto ainda, mas vai dar certo. Não, vai dar certo. Porque assim, eu tenho os limites, né? Eu tenho lá nessa planilha, eu tenho os limites. Porque se de tudo, não, Léo, São a ideia premissas, foi, né? a ideia foi legal, mas não deu para executar, a gente vai fazer em canudo. Canudo, fitinho de couro, amarrou bonitinho, tá entregue. Porque a ideia é fazer algo diferente. Igual essa bússola, meu amigo, eu já até pensei no que eu vou falar. Se não... E, inclusive, falando de bússola, quem pegar o código vai entender que tudo que a gente está dizendo aqui pode ser uma bússola, né? Direcionar o caminho, né? A direção em relação ao sucesso de uma empresa. Né? São vários insights que... Aqui a gente solta pílulas, onde, Exatamente. obviamente, quem estiver assistindo precisa dar uma pesquisada, procurar os profissionais que aqui estão, para pelo menos trocar ideia, tomar um café. Vamos tomar um café, achei interessante, precisa entender um pouco mais disso. Toma um café, entenda, porque desde a gestão, desde o marketing, né, da venda, até a gestão para que tudo isso aconteça e a administração de todos os clientes que chegam, tudo isso é um elo. Imagina os anéis ali da Audi ou da Olimpíadas, todos eles estão conectados uns nos outros. Eu tô bom demais em marketing, péssimo em gestão. Eu tô bom demais em gestão, mas não tem marketing.
Isso é bíblico. Um cordão de 3 dobras não arrebenta fácil. Exatamente. Então, é pensar realmente. Ah, eu tô assistindo aqui, achei legal, mas eu não vou cuidar não. Cuida não, cidadão. Não cuida não. Não cuida não, não cuida do financeiro, não cuida dos outros departamentos também não. Contrata um funcionário sem estar as coisas organizadas, para depois, se ele tiver má índole, ele chega e derruba e volta para o planejamento. Porque eu não pensei... Teria economizado dinheiro se eu tivesse investido lá atrás. Exatamente. Porque eu não pensei em parar um pouquinho só para estudar um pouquinho o que eu preciso fazer de estrutura mínima que uma empresa precisa ter. Porque abrir uma empresa é fácil. Se você quiser vender... Não estou desmerecendo nada do gênero, mas uma coisa fácil é vender bolo. Quero fazer uma renda extra em casa, cozinho muito bem, então... Não cozinho bem, tá, gente? Por favor, foi só um exemplo. Cozinho muito bem, então eu vou fazer aqui bolo. Tá bom. Primeira coisa que eu vou fazer, entro no site do governo, abro ali o meizinho, para poder... Rapidinho, mesmo dia. Tá bom. Vou fazer o que agora? Abrir um canal no Instagram. Para atrair gente. Mas não responde não o cliente quando pergunta. Quando pede um prazo? Eu ia fazer uma pergunta exatamente relacionada com essas questões. O que você acha dessas lojas, por exemplo, que lançam as mercadorias e não colocam o preço? E aí fica aquela fila de pessoas perguntando o preço e sem resposta. Bom, quem perde é elas. O preço, ele é um filtro, tá? Ele é um filtro. Quando você não mostra o preço do produto, você está disposto a atender qualificado e cliente desqualificado, ou seja, o meu produto, essa caneca, ela é R$300. R$300. Aí eu vou postar ela. Aí, beleza. Quanto é? Então, nossa caneca é feita de lítio, de não sei de quê, vai tentar agregar valor para falar que é R$300. Mas o cara que te perguntou, ele está acostumado a comprar caneca de 30, de 50 reais. Aí ele, não, obrigado. O que você perdeu? Tempo. Perdeu tempo, perdeu energia. Agora, se ele fala, cara, nossa caneca aqui ela é feita de lítio, ela tem um produto que vai te deixar mais feliz durante o dia, vai te deixar uma pessoa mais alegre, a pele mais limpa, e você não precisa apenas água mineral e tomar. E ela hoje, um investimento para ter uma caneca dessa, ó, vitalício, isso daqui você nunca vai acabar, a não ser que você deixe ela cair e quebrar, mas você vai ter um investimento de R$300. Já filtrou. Quem compra caneca de 50 não vai ter interesse. Quem tem interesse nesses negócios diferentes, tanto caneca, vai comprar. Entendeu? Então, assim, há estratégias e estratégias. Mas não é um problema, desde que esteja atento ao atendimento. Né? Exato, assim, tem que ter um fluxo de atendimento e uma vontade de falar, meu produto não é para você, muitas vezes. E porque o não é necessário dentro de uma empresa. Você aqui vai falar melhor. Vai ter cliente que vai chegar, se é só pepino. É só pepino. E era para você ter segmentado esse cliente lá no preço. Tem cliente que é melhor você não ter. O que a gente estava falando mais cedo? Sobre isso, né? Exatamente. Tem situação que às vezes não é a questão do seu produto. É porque o seu cliente não estava preparado para esse produto e você conseguiu no gogó convencer ele de comprar. E aí? Aí é que tá, você não tem que convencer o cliente na imposição, ele tem que sentir o desejo. Eu tenho uma dúvida, Léo. Quando fala em posicionamento de estar em rede social, no Instagram, o que é estar posicionado? Essa é uma pergunta diferente. Por quê? Deixa eu então remodelar ela. Porque estar posicionado não é só estar lá na rede social postando todos os dias, ou não é só estar lá... Eu posto todo dia, todos os dias eu posto stories, todos os dias eu faço 3 postagens, bonitinho, e não tem engajamento, não tem retorno. O que é estar bem posicionado? Eu sei que isso é uma aula, mas aí você uma resume... aula, eu vou resumir o máximo possível aqui, dentro, lógico, da minha metodologia, mas só que, por exemplo, dentro de cada um desses pilares existem pelo menos mais uns 10 a 15 tópicos, mas são 3 coisinhas. O posicionamento é saber quem eu sou de verdade, então ter clareza de quem eu sou, e dentro dessa clareza de quem eu sou, lembra que eu falei que tem 15 pilares aqui dentro, 15 coisas? O que você vai fazer? Você vai entender exatamente os seus princípios, valores, crenças, você vai entender tudo isso
e vai apresentar isso para gerar o quê? Um movimento cultural. As pessoas vão identificar semelhantes atrai semelhantes. O seu quem sou vai atrair pessoas que pensam como você. Que entendem. Cara, eu já senti isso aqui dentro da minha empresa, eu nunca pensei nisso. Ela tá me falando, gostei de tu, vem cá, vamos trocar uma ideia. Então, ter isso muito claro, quem sou é muito forte. O que eu vendo também é muito forte. Dentro do que eu vendo, a gente está falando dos 15 outros pilares, a gente está falando de proposta única de valor, dos diferenciais do meu produto, do benefício do meu produto. A clareza do benefício é um dos pilares mais importantes. Como, por exemplo, o cara está numa situação A, eu preciso fazer ele chegar na situação B. Como? Através de quê? Tem que estar claro. Então, essa clareza do meu produto, ela tem que estar lá. E, por fim, para quem? Quem é o beneficiado disso? Para quem eu vendo, entender bem a minha buy persona, as características, onde ele consome, onde ele come, o que ele faz e tudo mais. Eu consegui amarrar esses 3 elos, óbvio que existem muitos pilares dentro de cada um deles. Amarrei isso daqui, você vai ter clareza de como se comunicar, de como se posicionar. Entendeu? Você, Johanna, ele dá uma aula de gerenciamento. Exatamente. E eu, inclusive, trouxe, né? Eu passei ali pro Léo também. E ele, inclusive, falou que usa e já desenvolveu uma ferramenta, né? Baseada Similar. nisso aqui, mas com a metodologia própria. Isso. Aqui a ferramenta é o Personal Brand, mas a ideia, né, dessa ferramenta é o seguinte, é uma ferramenta para desenvolver um posicionamento, uma identidade pessoal, né, uma marca pessoal. Sim. E tudo isso que o Léo falou, aqui a gente mostra, né, tem alguns itens, por exemplo, que ele disse da promessa, né, que é o que você vai entregar, a importância de construir uma identidade visual. O quem sou é o propósito. Quem sou, o propósito. Então, como nós apresentamos no início, querendo ou não, esses temas estão diretamente relacionados. Ao longo de todo o nosso bate-papo, nós vimos que o posicionamento está diretamente conectado com a gestão, né? E que a falta de gestão no posicionamento, ela reflete, na maioria das vezes, numa insatisfação, né, do cliente. Então, eu quero saber, Léo, baseado nesse papo, o que nós podemos esperar para segunda-feira? Bom, Porque segunda-feira tem Jetro, né? Segunda-feira tem e Jetro. eu falei que o tema sairia daqui. Bom, eu vou fazer o quem sou. Eu vou pegar um dos pilares da minha metodologia e vou desenvolver com todo mundo aqui. Vou trazer ferramentas, vou trazer equipamento, vou trazer tudo. E nós vamos destrinchar quem eu sou, porque a base de qualquer posicionamento começa com quem eu sou. Precisamos gerenciar. Vai ser doideira. Johanna, eu tenho uma dúvida. Assim, eu não entendo nada de gerenciamento de projeto, de processo, de projeto, de nada. Eu sou desorganizado, bagunceiro. Sou um executor que saio feito um furacão atropelando tudo. Começo por onde? Olha, Eu quero me organizar só um pouquinho, assim, a primeira coisinha para poder organizar. Então, é importante entender primeiro a diferença dos projetos e processos, né? Projeto é uma atividade, uma meta específica, você tem um prazo para cumprir. Processos seriam aquelas atividades que se repetem. Acontece de forma rotineira. Então, o que é importante? Entender. Antes de focar no perfeito, como o Léo falou, no detalhismo, as pequenas ações fazem grande diferença. Por exemplo, você aplicar uma agenda, uma lista de to-do, né, que é você fazer um planejamento do que você tem que fazer no outro dia, né? No mês anterior, eu acho, eu tive a oportunidade de palestrar aqui e eu falei justamente sobre isso, o gerenciamento inteligente, aplicado não só para negócios, porque, como o Léo disse, tudo começa no quem sou. Então, nós precisamos primeiro ter a gestão da nossa vida pessoal, né? Então, se você se organiza, naturalmente isso vai refletir nos seus negócios, né? Então, é no dia a dia mesmo. Você organizar o seu tempo, as suas finanças, já vai ser um grande passo. É engraçado que o primeiro pilar é o quem sou. E o quem sou, ele já abrange os 3 tópicos, porque se eu não entendo também quem eu sou, como é que eu vou atender direito um cliente?
Como é que eu vou me relacionar com o cliente? Então, gente, nós vamos encerrar agora, né? Mas desde então eu quero agradecer, Léo, pela sua disponibilidade, né? Isso, eu que E agradeço. por essa chuva de conhecimento aí pra gente. Camila, obrigada. Nada, é um prazer. E para vocês eu quero deixar, né, um convite. Para segunda-feira nós temos Getro às 7h30 aqui no Templo Anexo. E não percam essa oportunidade, né? O conteúdo, como o Léo disse, que está sendo entregue aqui é um conteúdo de alto valor, né? E com certeza vai agregar muito, né? Na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida. Então, segunda-feira nós te esperamos. É isso. isso. Obrigada, É isso aí. gente. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.